Dizem que de gênio e louco todo mundo tem um pouco. Provavelmente o nosso personagem de hoje é a pura representação disso e elevado à nona potência. Um cara que ficou muito conhecido por seu estilo totalmente fora da caixinha, explosivo e briguento. Mas o Oliver Kahn só conseguiu sustentar isso porque, como goleiro, foi um dos melhores e maiores da tradicional escola alemã. Um cara de velocidade de reação, impulsão e muita elasticidade. Um goleiraço completo que colocou seu nome no hall dos grandes do futebol. Então hoje a história é dele, Oliver Kahn. Oliver Rolf Kahn nasceu no dia 15 de junho de 1969 em Karlsruhe, na Alemanha. Começou a jogar na linha quando ainda era criança, mas logo descobriu que sua vocação era mesmo no gol. O seu primeiro clube foi o time da sua cidade natal, o Karlsruhe. Na temporada de 1987 e 1988, fez a sua estreia no profissional. Apesar de ser apontado como um jovem promissor, não chegou a ter passagens pelas seleções de base da Alemanha, e no clube, bem aos poucos, foi conquistando seu espaço. Pois foi somente em 1991 que ele se tornou o titular da equipe, e passou a ter uma sequência considerável de partidas. Num clube médio dentro da Bundesliga, muitas vezes era o cara que se destacava com belas defesas e garantia pontos para sua equipe. Na última temporada pelo clube, a de 1993 e 1994, o Karlsruhe conseguiu uma excelente sexta posição no campeonato alemão, que levou o time à disputa da Copa da UEFA da temporada seguinte, repetindo a participação da própria temporada 93-94, na qual o clube conseguiu bater uma surpreendente semifinal quando foi eliminado diante do Salzburg da Áustria. Depois de exímias atuações, se tornou um dos goleiros mais cobiçados e valorizados do futebol alemão. Portanto, o gigante Bayern de Munique tratou de fazer sua contratação, pagando a maior quantia da história por um goleiro dentro da liga até aquele momento. 2,3 milhões de euros foi o preço pelo arqueiro. No Karlsruhe, o Oliver Kahn disputou 148 jogos e não ganhou títulos. Dentro desse período passou a ser cotado e finalmente convocado para a seleção principal da Alemanha. Porém, nem chegou a ir a campo ainda, e isso foi no ano de 1993. Da mesma forma que na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. O Oliver Kahn foi o terceiro goleiro da Alemanha naquela oportunidade, e naturalmente sequer chegou a entrar em campo. Bodo Illgner era o titular da meta, e a seleção, por sua vez, não foi longe. Caiu na fase de quartas de final, quando perdeu para a ótima Bulgária por 2-1 e deu adeus à competição. Jogando pelo maior clube da Alemanha, o Oliver Kahn sabia que aquela era a grande oportunidade da sua carreira, e tinha que agarrar de qualquer maneira. Assim ele fez, e de cara se destacou no Bayern. Como ainda era muito jovem, mostrava que tinha grande potencial para se desenvolver ao longo dos anos e fazer história na meta do gigante da Baviera. Nessa primeira temporada pelo clube, ficou sem ganhar nada. Foi vice da Supercopa da Alemanha, apenas o sexto na Bundes e caiu na semifinal da Liga dos Campeões, quando perdeu do impiedoso Ajax de Amsterdã. Estar no gol do Bayern representou para o Oliver Kahn a possibilidade real de ganhar taças, além, é claro, de mais visibilidade e, consequentemente, convocações para a Seleção. E no ano de 1995, ele chegou de fato a vestir a camisa do seu país pela primeira vez. Ele foi titular numa vitória alemã contra a seleção suíça, numa partida amistosa, realizada no dia 6 de setembro de 95, que terminou 2-1 para a Alemanha. Já na temporada de 1995 e 1996, o Bayern de Munique melhorou seu nível de atuações, e com isso foi muito mais competitivo dentro da Alemanha e foi vice-campeão nacional. Ficou atrás somente do rival Borussia Dortmund, que vivia um grande momento. Na Copa da UEFA, atual Liga Europa, não teve para ninguém, porque as defesas do Kahn e os gols do Klinsmann garantiram esse título para a galeria dos bávaros. Primeiro do goleirão como profissional. O Bayern atropelou o Bordeaux da França na final para garantir essa taça. Disputou a Eurocopa de 1996, ainda na condição de suplente, e então esteve no plantel vitorioso alemão, pois depois de eliminar a Croácia e a Inglaterra, que era anfitriã,
derrotou a República Tcheca na decisão com um gol de ouro na prorroga, título europeu para os alemães. Já na temporada de 1996 e 1997, o Bayern voltou a ser soberano no futebol alemão e conquistou sua tradicional Bundesliga, deixando o Bayer Leverkusen para trás. Esse, porém, foi o único título. Nas demais competições, não conseguiu fazer grandes campanhas. O Oliver Kahn jogou em 38 partidas. Na temporada de 1997 e 1998, o Bayern de Munique brigou pela Liga Nacional, mas foi apenas o vice-campeão. De resto, dominou o cenário local lá na Alemanha. O clube venceu a Copa da Alemanha e também a Taça da Liga Alemã, 2 títulos bem importantes. Só que na Champions, a equipe deixou a desejar e caiu nas quartas de final do torneio. Na temporada, o goleirão somou 50 jogos. Depois da temporada nos clubes, mais uma vez foi reserva da Alemanha na Copa do Mundo. A seleção germânica chegou até as quartas de final, porém perdeu para a surpreendente e ótima Croácia por 3-0, selando a desclassificação. Algo bom para o Oliver Kahn foi a aposentadoria de Andreas Kopok. Então, depois do Mundial, finalmente ele assumiu a titularidade da meta do seu país. Na temporada de 98 e 99, o Bayern de Munique chegou forte em todos os 4 torneios que disputou. O time voltou a vencer a Taça da Liga Alemã, assim como o grande campeonato alemão, com ampla vantagem para o vice. O time bávaro realmente nadou de braçadas na frente dos demais, como é de praxe. Na Copa da Alemanha, perdeu nos pênaltis para o Werder Bremen e foi vice. E na Champions, repetiu a mesma colocação. Porém, o roteiro foi extremamente frustrante. O Bayern tomou uma virada do Manchester United nos acréscimos de maneira inacreditável e perdeu aquela liga. 2-1 foi o placar da final a favor dos ingleses. Nessa temporada levou os prêmios de melhor goleiro da Europa pela UEFA, assim como também foi considerado o melhor goleiro do mundo. Em 99 e 2000, o Bayern seguiu sua sina de ser um trator dentro da Alemanha e com uma equipe cada vez melhor e mais entrosada, papou os 3 títulos possíveis, configurando assim uma tríplice coroa. O gigante da Baviera foi campeão do campeonato alemão, da Copa da Alemanha e também da Taça da Liga Alemã. Temporada excelente, principalmente no quesito defesa. O Bayern sofreu seus 50 gols nos 55 jogos que disputou. Diante disso, o grande responsável por impedir muitos gols foi premiado como o melhor goleiro da Europa novamente pela UEFA. As grandes e seguras atuações eram mixadas a momentos de pura insanidade do goleirão, que chegou a tentar morder um adversário, deu uma voadora maluca, entre outras coisas que ajudaram a construir um personagem tão singular como Oliver Kahn. Depois de ser banco da Celeste durante anos, a Eurocopa de 2000 ficou marcada como o primeiro torneio que o Oliver Kahn foi titular, e essa estreia não foi como ele desejava. Isso porque a Alemanha caiu num grupo competitivo, é bem verdade, mas foi muito mal. Empate com Romênia e derrotas para Inglaterra e Portugal, a última por 3-0, selando uma eliminação frustrante. Na temporada de 2000 e 2001, o fantasma de 99 foi embora da melhor maneira possível. O Bayern de Munique teve mais uma chance de ouro de vencer a Liga dos Campeões, e dessa vez não vacilou, e derrotou o fortíssimo time do Valência na decisão, 1-1 com bola rolando e 5-4 para os alemães na disputa por pênaltis. E o grande responsável por isso foi o Oliver Kahn, que pegou 3 penais dos espanhóis e foi brilhante naquela noite, sendo o nome da conquista. Não à toa, ele foi o Man of the Match, ou seja, o melhor em campo, o homem do jogo. E depois da disputa por pênaltis, ainda consolou o goleiro adversário Kane, dizendo que sua mãe estava orgulhosa do filho. Mais uma vez, foi o melhor da Europa e melhor do mundo na sua posição. Era o grande auge da carreira do goleirão, que colecionava suas brigas e polêmicas, mas era extraordinário embaixo das traves. E além da orelhuda, o Bayern voltou a vencer o campeonato alemão, no qual Oliver Kahn foi o melhor goleiro. E também venceu a Taça da Liga Alemã, 50 gols sofridos em 51 jogos disputados. Na temporada de 2001 e 2002,
Como atual campeão da Champions, o Bayern disputou a Supercopa da UEFA e perdeu para o Liverpool, que havia vencido a Copa da UEFA. Além do mais, o Bayern fez boas campanhas, mas não ganhou nem o Alemão e nem a Liga dos Campeões. Porém, em novembro de 2001, ganhou do grande Boca Juniors de Juan Román Riquelme por 1-0 na prorrogação, na disputa da Copa Intercontinental daquele ano e ficou com a taça. Quando a temporada europeia chegou ao fim, Oliver Kahn foi para a Coreia e Japão jogar a Copa do Mundo. No Mundial de 2002, a Alemanha não tinha uma das suas gerações mais talentosas, porém era um time bem consistente e forte na defesa. O Oliver Kahn, grande líder daquele time, vivia ótima fase e chegou muito bem para a Copa. Com o passar dos jogos, a Alemanha sofreu apenas um golzinho até chegar à final, o Kahn defendendo muito e sendo destaque do selecionado. A Copa dele estava sendo impecável até a grande decisão. E aí, pela frente, a Alemanha teria seleção brasileira com o Ronaldo fenômeno inspirado, que se aproveitou de uma falha brutal do goleiro e com instinto de matador fez 1-0. Depois, chute no cantinho e Brasil 2-0. Mesmo falhando, o Oliver Kahn foi eleito de forma muito contestada o melhor jogador daquela Copa. E obviamente também foi o melhor goleiro do torneio, que terminou com o vice para os alemães e o penta do Brasil. Pela temporada como um todo, voltou a ser eleito melhor goleiro da Europa e do mundo. O prêmio de maior relevância, no entanto, foi o de segundo melhor jogador do mundo entregue pela FIFA. O goleiro, dessa vez, só ficou atrás do fenômeno. Depois do Mundial, o Kahn retornou para a Alemanha para defender o gol do Bayern por mais uma temporada. Seu status e tamanho dentro do clube só aumentava, além do respeito de companheiros e adversários. E com seu time conseguiu vencer mais uma Copa da Alemanha, da mesma maneira que o grande campeonato alemão. Nessa temporada, houve rumores de uma saída do Kahn para Manchester United ou Arsenal, que queriam muito o goleiro, mas ele não aceitou. E para variar, o Bayern dominou tudo dentro da Alemanha. O Oliver Kahn manteve sua média de sofrer menos de um gol por partida. A temporada de 2003 e 2004 não foi tão boa para o Bayern de Munique. A equipe caiu nas oitavas da Champions, a grande obsessão do clube. Foi eliminado nas Copas dentro da Alemanha e foi apenas vice da Bundes, ou seja, passou a temporada sem ganhar títulos. O Oliver Kahn disputou 46 jogos. Da mesma forma que na Eurocopa de 2000, a Alemanha fez uma campanha muito decepcionante em Portugal 2004. A seleção passava por um processo de renovação e testou muitos jogadores jovens. Oliver Kahn e seus companheiros ficaram ainda na fase de grupos, com empates contra Holanda e Letônia e derrota para a ótima República Tcheca. Em 2004 e 2005, o Bayern de Munique tinha grandes nomes, como os brasileiros Lúcio e Zé Roberto, além de Ballack e Roy Mackay. Com essas estrelas, o clube conseguiu vencer o triplete na Alemanha, venceu todas as principais competições. Ou seja, novamente Oliver Kahn levantou a taça de campeão alemão, da Copa da Alemanha e também da Taça da Liga Alemã. Na Champions League, o time ficou nas quartas de final quando perdeu do Chelsea. Na temporada, o experiente goleirão disputou 49 partidas. Ao final da temporada, o Oliver Kahn representou sua seleção na disputa da Copa das Confederações. A anfitriã Alemanha caiu na semifinal quando perdeu para o Brasil. O goleiro na ocasião foi o Lehmann. O Kahn voltou para a disputa do terceiro lugar, quando a Alemanha bateu o México por 4-3 na prorrogação e foi bronze. Além do título do torneio em si, essa Copa valia muito para o Kahn, que disputava de forma ferrenha posição com Jens Lehmann, que brilhava no Arsenal. Ambos queriam jogar no Mundial um ano depois, e nessa Copa das Confederações se revezaram no gol alemão, pois ainda não havia um titular definido. Em 2005 e 2006, o Bayern de Munique mais uma vez não foi longe na Champions, e ficou pelo caminho logo nas oitavas de final. Já nas competições domésticas, caiu na semifinal da Taça da Liga e venceu a Copa da Alemanha, assim como o Campeonato Alemão. No auge dos 37 anos, jogou 44 partidas, das 49 do clube na temporada. Desde 2004, Jürgen Klinsmann não definiu um titular absoluto para o gol da Alemanha.
Então Oliver Kahn disputava posição com o ótimo Lehmann durante o ciclo. Para o Mundial, disputado na própria Alemanha, Lehmann, que vivia grande momento no Arsenal, foi escolhido e Oliver Kahn ficou no banco. De início, como já era esperado, ele não gostou nada da decisão, chegou até a reclamar em público. Não se tira um número 1 que está jogando bem. O clima dentro da Celeste ficou pesado, apesar da comissão técnica vender a ideia de que estava tudo bem. Mas com o passar dos jogos, o Kahn aceitou e deu moral para o cara que estava em melhor momento. A Alemanha caiu na semifinal, quando perdeu da Itália de 2-0 na prorrogação. No jogo do terceiro lugar, o Oliver Kahn jogou e a Alemanha bateu os portugueses por 3-1. Essa partida, aliás, selou a despedida do jogador da carreira internacional, ou seja, o Oliver Kahn se aposentou da seleção. Ele totalizou 86 partidas e um título conquistado. Pelo menos no clube, o Oliver Kahn era uma figura intocável. Porém, era nítido que o tempo havia passado até para um dos melhores goleiros da história como ele. Então passou a perder seu poder de explosão, mas compensava com muita bagagem e liderança dentro do Bayern, que por sua vez jogou um futebol muito abaixo do esperado e acabou passando a temporada sem ganhar nenhuma tacinha sequer. A temporada de 2007-2008 foi a última do capitão e ídolo do Bayern defendendo a equipe. O Bayern teve o desprazer, entre aspas, de jogar a Copa da UEFA e foi eliminado na semifinal, perdendo para o Zenit da Rússia. Dentro da Alemanha não teve para ninguém e os bávaros recuperaram o posto de campeão. Isso em todos os torneios, mais um triplete. Título da Taça da Liga Alemã, da Copa da Alemanha e também do Campeonato Alemão. Sua despedida foi na 34ª rodada da Bundes, numa goleada contra o Hertha Berlim, na qual o goleirão foi substituído aos 88 minutos para ser ovacionado pelo torcedor e depois rolou uma bela festa em sua despedida. Depois de 14 anos, o Oliver Kahn somou 630 jogos com a camisa do Bayern, nos quais ganhou 23 títulos. Na carreira por clubes, ele disputou 778 partidas e conquistou esses 23 troféus. Na temporada de 2019-2020, se tornou um membro do Conselho Administrativo do Bayern de Munique, clube onde tem e sempre vai ter muito prestígio e respeito de todos. Em 2021 e 2022, assumiu um cargo ainda maior dentro do clube. Atualmente, o Oliver Kahn é o presidente do Conselho do Gigante da Baviera e tem contrato até metade de 2024. Um vencedor nato, um animal competitivo, que quando precisava, seus ataques de fúria sobravam até para os companheiros, quem dirá para os adversários. Um ícone, uma referência, um dos melhores da história debaixo das traves e um dos personagens mais incomuns do futebol. O Oliver Kahn marcou uma geração no gol da Alemanha. No Bayern é um dos grandes, muito amado pelo torcedor. Esse foi o gigante Oliver Kahn. E a você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!